Oi, gente. Nesse vídeo eu vou estar resolvendo com vocês a lista 4, certo? A primeira questão da lista 4. Só lembrando que tudo que eu fizer aqui eu já mandei no grupo da monitoria. Já mandei a resolução e também as propriedades que a gente vai usar, né? Nesse caso da lista 4, a gente vai ter o exponencial e o logaritmo. Aí as propriedades do exponencial e do logaritmo eu já mandei lá, então recomendo que depois vocês dêem uma olhada. E aí vamos começar. Primeira questão, resolva as derivadas abaixo. Item A. O item A, como qualquer questão de derivadas, né? Primeiro a gente identifica que está fazendo a derivada, colocando essa linhazinha em cima, para indicar que é a derivada. Aí aqui, agora eu vou iniciar a derivada. Se vocês observarem, aqui é como se a gente tivesse uma multiplicação, certo? Então eu vou usar a propriedade da multiplicação, que vai ser a derivada da primeira. Então eu vou fazer a derivada dessa. Como essa é um exponencial, então eu vou usar a propriedade do exponencial para poder fazer a derivada. Eu repito. Vezes o ln da base. No caso, a nossa base é o E, né? Então ficou ln de E. Vezes a derivada do expoente. Então a gente vai fazer a derivada do 3x ao quadrado mais x. Derivada de 3x ao quadrado. O 2 cai, né? Multiplicando. Então vai ficar 6x mais derivada de x, 1. 6x mais 1. Pronto, essa é a nossa derivada. Tudo isso é a nossa derivada da primeira. Aí vezes a segunda, né? Que é o ln, eu só repito. X ao quadrado mais 1. Só repito do jeito que tá aí. Mais, porque é uma multiplicação, né? Então faço a derivada da primeira, vezes a segunda, mais a primeira. Só repete. A primeira, vezes a derivada da segunda. Aqui eu tenho um ln, né? Que é um logaritmo. Então eu vou usar a propriedade do logaritmo. Vai ficar 1 sobre o que eu tenho na frente, né? Que é o que está dentro do parêntese. Então vai ser x ao quadrado mais 1 vezes o ln da base. No caso do logaritmo do ln, a base do ln é o E, certo? Então, no caso, vai ficar o ln de E. Um detalhe que eu esqueci de falar para vocês. ln de E. Um detalhe que eu esqueci de falar para vocês é que ln de E é igual a 1, certo? Então, se vocês quiserem, não precisa colocar o ln de E.
porque ln de E é igual a 1. Então é como se a gente estivesse multiplicando por 1. Mas eu vou deixar que é para vocês saberem que tem, né? Sempre se lembrar de colocar o ln da base. Vou deixar aqui de lado. O ln de E é igual a 1. Então, se eu quiser, onde tem ln, eu não preciso colocar. Se quiser, eu posso apagar, né? Porque é 1. E tá multiplicando, então vai dar a mesma coisa. Isso aqui é só para vocês saberem que ln de E é 1, certo? E aí fica a seu critério, se você quer deixar ele ou se quer apagar. Nesse caso, como é o primeiro item, eu vou deixar só para vocês saberem que tem esse ln de E aí, certo? Que é o ln da base. Vamos lá. Voltando. Pronto, o ln vai ficar 1 sobre o que eu tenho na frente, né? Eu só repito, vezes o ln da base. Nesse caso, como é ln, a nossa base é E, certo? Então vai ficar o ln de E. Aí isso vezes a derivada do que está dentro do parêntese, na frente do ln. Então a gente vai fazer a derivada de x ao quadrado mais 1. Derivada de x ao quadrado, 2x mais derivada de 1. 1 é uma constante, vai ser 0. Então não preciso colocar. Certo? Posso parar no 2x. E aí fica assim a nossa resposta, certo? Eu coloco esses parênteses só para identificar o que é o que, certo? Então, isso aqui, tudo que está dentro do parêntese é a derivada da nossa primeira. Aqui o parêntese, que é a da segunda, certo? Coloco os parênteses só para ficar melhor para vocês visualizarem o que faz parte do que, certo? Aí fica assim a nossa resposta. O item B. O item B é do mesmo jeito, ó. Se vocês observarem, a gente tem uma multiplicação. Então, eu vou fazer uso da propriedade da multiplicação, que vai ser a derivada da primeira, que no caso é o e elevado a 3x. Como é um exponencial, vou usar a propriedade do exponencial. Repete. Vezes o ln da base. Vezes a derivada do expoente. Derivada de 3x é o 3. Certo? Tudo isso que está dentro do parêntese que eu coloquei aqui é a nossa derivada da primeira. Aí só lembrando, ln de E é igual a 1. Então, se eu quiser, eu não preciso colocar, porque é a mesma coisa como se eu estivesse multiplicando aqui por 1, certo? Mas eu vou deixar que é para vocês saberem que tem o ln da base. Pronto, derivada da primeira vezes a segunda, mais, porque faz parte da propriedade, né, da multiplicação, a primeira, vezes a derivada da segunda. Aqui a gente tem ln, né, é o logaritmo. Vai ficar 1 sobre o que eu tenho na frente, né, que no caso é o x, 1 sobre x, vezes o ln da base, que no caso do ln, a nossa base é E, como se tivesse um E aqui embaixo, só que ele não aparece. Então vai ficar ln de E, vezes a derivada do que está aqui na frente, né? No caso a gente tem só o x. Derivada de x é 1. Então vai ficar vezes 1. Certo? Essa é a nossa resposta do item B. Agora o item C.
Item C. Identifica a derivada. Aqui a gente tem soma, né? Então eu vou fazer individual, separado de cada um. Primeiro, 2 elevado a 3x. Derivada do exponencial, repito, vezes o ln da base. A nossa base é o número 2, então vai ficar ln de 2, vezes a derivada do expoente, né? Derivada de 3x, o 3. Mais agora eu vou fazer a derivada do log. A derivada do log é logaritmo. É do mesmo jeito do ln. Só que diferente do ln, o log a gente vai ter a base. A gente vai ter outro valor na base, né? Que não é o e. Então vai ficar 1 sobre o que eu tenho na frente. Aí eu repito do jeito que tá aqui. 2x ao cubo mais 3x vezes o ln da base, que no caso a nossa base é 20. Então vai ficar ln de 20 vezes a derivada do que está na frente, né? Então eu vou fazer a derivada de 2x ao cubo. O 3 cai multiplicando. Então vai ficar 6x. E aí eu subtraio 1 aqui do expoente. 3 menos 1, 2. Aí mais derivada de 3x, 3. Certo? Agora a gente vai fazer a derivada do e elevado a x ao quadrado. Exponencial, né? De novo. Então, repito. Vezes o ln da base. No caso, vai ser ln de e. Do mesmo jeito, ln de e é igual a 1. Então, se quiser, eu posso deixar sem. Certo? Ln da base vezes a derivada do expoente. Derivada de x ao quadrado, 2x. Aí essa é a nossa resposta do item C. Agora o item D. No item D, é igual aos anteriores. Né? A gente tem um exponencial. Eu repito. Vezes o ln da base. Vezes a derivada do expoente. Então, eu vou fazer a derivada de raiz de x. Para mim fazer a derivada, eu sempre que tiver uma raiz, eu transformo ela em um expoente. Então, eu vou colocar aqui. No caso, transformando essa raiz de x no expoente, vai ficar x elevado a 1 sobre 2. Certo? E agora sim, como o x tem um expoente, eu posso fazer a derivada. No caso, já fiz, né? Repetir ln da base vezes a derivada do expoente. Então, eu vou fazer a derivada de x elevado a 1 sobre 2. O 1 sobre 2 cai, multiplicando.
E aí eu subtraio 1 do expoente. Se eu tenho 1 sobre 2 no expoente, 1 meio menos 1, eu vou ficar com menos 1 meio. Certo? Só reforçando, sempre que a gente tiver uma raiz, transforma a raiz em um expoente. E aí quando eu for fazer a derivada, eu consigo fazer a derivada do expoente. Fica assim a nossa resposta do item D. Agora vamos para o item E. O item E é do mesmo jeito das anteriores. A gente tem um exponencial, então eu vou fazer uso da propriedade do exponencial. Repito, vezes o ln da base, que no caso a nossa base é o número 2, então vai ficar o ln de 2, vezes a derivada do expoente. Derivada de 3x é o 3. Essa é a nossa resposta do item C. E agora o item F. O item F é igual às outras. Primeiro a gente vai observar, né, que aqui a gente tem uma divisão. Então, se a gente tem uma divisão, eu vou fazer uso da propriedade da divisão, que vai ser a derivada da primeira, né? Então a gente vai fazer a derivada dessa primeira. Derivada de x é 1 mais derivada de e elevado a x exponencial. Então vou fazer uso da propriedade do exponencial. Repito, ln da base vezes a derivada do expoente. Tudo isso é a nossa derivada da primeira, certo? Eu coloco em parênteses só para facilitar para vocês visualizarem o que é que faz parte da primeira e o que é que faz parte da segunda, certo? Então, derivada da primeira vezes a segunda, aí menos, por causa da divisão, né? A primeira vezes a derivada da segunda. Agora a gente vai fazer a derivada da nossa segunda, que é o que está aqui embaixo. Só que se vocês observarem, aqui embaixo, a gente tem uma multiplicação. Então, eu vou fazer uso da propriedade da multiplicação, que vai ser a derivada da primeira, no caso é o x, derivada da primeira, derivada de x é 1, vezes a segunda, aí mais, porque é uma multiplicação, né? Faz parte da propriedade, a primeira, vezes a derivada da segunda. Agora a gente vai fazer a derivada do ln de x. Vai ficar 1 sobre o que eu tenho na frente, né? No caso é o x. X vezes o ln da base. No caso, como a gente está fazendo a derivada do ln, a nossa base é o e. Então vai ficar o ln de e vezes a derivada do que está aqui na frente, que no caso é o x. Derivada de x é 1. Certo? Pronto, fiz a derivada da primeira vezes a segunda menos a primeira vezes a derivada da segunda. Tudo isso aqui é a nossa derivada da segunda. Continuando na propriedade da divisão, vai ficar tudo isso
sobre a segunda ao quadrado. Então eu vou pegar a nossa segunda e vou deixar ela ao quadrado. Vai ficar x ln de x ao quadrado. E aí essa é a nossa resposta para o item F. Tá? Nesse vídeo eu vou estar resolvendo só a primeira questão. Eu vou gravar outro vídeo fazendo a segunda, que é de máximos e mínimos. Dúvidas, vocês podem perguntar no grupo ou no privado, né? E aí eu vou ficando por aqui. Tá certo?